Hoje fazemos perguntas à inteligência artificial o dia inteiro. O que escrever, o que decidir, o que cozinhar, como estudar, como pensar. Mas no meio desta relação cada vez mais íntima com a tecnologia, o que é que acontece ao cérebro humano quando deixa de precisar de fazer esforço? Connosco tenho o professor Alexandre Castro Caldas, neurologista e uma das maiores referências portuguesas em neurociência e cognição, para nos ajudar a responder a todas estas questões. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. Então vamos começar aqui com aquilo que nós chamamos de rapid fire, assim, umas perguntas curtas, com respostas também muito curtas, para saber o que vamos falar no episódio. O que é mais perigoso, excesso de informação ou falta de pensamento crítico? Eu acho certamente a falta de pensamento crítico. Saber usar a inteligência artificial é o mesmo que saber? É a mesma coisa que saber andar de bicicleta ou de saber guiar um automóvel. Qual é a capacidade cognitiva mais ameaçada hoje? Eu julgo que é o pensamento crítico, de facto. Sem dúvida. E o que é que nunca devemos delegar totalmente à inteligência artificial? Nada. Sim, totalmente, não é? Não, é isso difícil. com certeza que não. Então agora vamos falar sobre este tema, não é? Que eu acho que de facto faz parte dos dias de hoje e portanto que é importante falar, porque as tecnologias, é quase impossível uma pessoa afastar-se da tecnologia no seu dia-a-dia. Mas cara, começamos por um conceito, ainda antes disso, que é o que é isto da inteligência. Bom, esse é um tema fascinante, pensar sobre isso. Se for fazer a revisão da literatura, encontra uma definição de inteligência por cada pessoa que escreveu sobre a inteligência. Uhum. Portanto, cada pessoa tem a sua ideia do que é inteligência. E, portanto, eu tenho que começar por definir-lhe assim o que é que eu penso o que é inteligência, para nós começarmos a ter os termos. Sim, mesmo hoje em dia há muitas opiniões diferentes. Não é? Há muitas opiniões diferentes. E uma coisa que é fundamental é perceber que a inteligência não é humana, exclusivamente. A inteligência é da espécie da vida, portanto, digamos que é o motor das regras da vida para a homeostasia do mundo, para manter equilíbrio entre as coisas. E, portanto, deve ser considerado como inteligência quando as formigas se põem em carreirinha à procura de comida. É uma forma de inteligência que é a gestão dos operadores que eles têm, que conseguem fazer aquilo, não conseguem fazer mais nada. Sim. Nós temos a sorte de ter mais operadores, fazemos coisas diferentes dos outros. Claro, mas também é uma coisa que se vai trabalhando e, aliás, às vezes até se fala em conceitos de inteligência diferente, não é? Em inglês diz-se muito street smart ou book smart, que é aquela inteligência mais de livre e de estudo, ou a inteligência da pessoa ser desenrascada. Portanto, o próprio conceito também tem aqui várias aplicações na prática. São formas de olhar para as coisas um bocadinho diferentes, porque o esperto e o inteligente, a esperteza, a gente pode dizer que a esperteza se aloia muitas vezes. É verdade. Não é? Mas a inteligência é de facto este conceito de nós usarmos aquilo que recolhemos do mundo, que percebemos do mundo, e usarmos isso para nos adaptarmos melhor a esse mundo. E se calhar é aí também, porque hoje em dia quando falamos nestas tecnologias específicas que nos respondem a dúvidas rapidamente, falamos muito nesta rapidez, que a inteligência artificial consegue dar-nos uma resposta muito mais rápido do que nós, não é? Mas nem sempre responder rápido é compreender e perceber as coisas. Qual é aqui a diferença? Como é que é? Lá está, é diferente da inteligência artificial de se calhar da nossa inteligência. Não, é porque o problema é que a nossa inteligência é feita por um organismo biológico. E a inteligência artificial é feita por algoritmos construídos que resultam da evolução de uma metodologia de crescimento científico que não tem nada a ver com o cérebro, que tem a ver com produções do cérebro, mas não tem nada a ver com o cérebro propriamente dito. O nosso cérebro é uma coisa completamente diferente. E, portanto, temos agora, de facto, uma divergência completa. O que é dramático, porque uma das coisas que a biologia tem é o sentido do limite. E nós temos o sentido do limite, vários sentidos do limite. Temos o sentido do limite que ficamos cansados quando corremos demais. É um alerta. Claro. Porque é que nós ficamos cansados? Às vezes esse sentido do limite também está... Não, mas isso é um sistema... A fadiga é uma resposta do corpo a dizer, pronto, agora tem que parar. Porque a gente tem que recompor aqui umas coisas para ver se isto volta outra vez a funcionar como deve ser. E não há limite na inteligência artificial. Não tem limite. Não, e dizer aqui outra coisa que eu acho interessante, que é, de facto, nós não somos só essa rede de neurónios e esses quase algoritmos, não é? E a parte da emoção é uma parte também tem, às vezes para o bom e para o mau, mas é uma parte integrante do nosso pensamento e da nossa inteligência. Faz parte, está integrada na inteligência, está na relação com o mundo e na relação com os outros.
Mas sobretudo, falando agora do problema desse limite que nós temos, não só o da fadiga, como limites depois que criamos na vida em sociedade. O limite moral, a ética, etc., que nós vamos criando e dizendo socialmente o que é adequado, o que é que não é adequado. Que esses limites não são capazes, não são possíveis de impor a uma máquina que neste momento está a aprender sozinha. Claro, tanto que até já temos exemplos às vezes de aconselhamento, ou seja, de coisas que diz que podem ser perigosas até, não é? Porque não há muito esse... Perfeitamente disparatados. E um dos riscos que todos reconhecem, que é se o nosso sistema em situações psiquiátricas pode ter alucinações, as alucinações da inteligência artificial podem ser dramáticas, sobretudo se a inteligência artificial estiver envolvida nos processos de tomada de decisão, se achar que a sua alucinação for mais apropriada para a resposta. E quanto mais poder se dá, mais risco acaba por ter, não é? E sobretudo tem um outro aspecto. Enquanto que os nossos limites também são de vida, aquilo não tem limite de vida. E qualquer pessoa pode mexer-lhe. Hoje você pode ter em casa uma parafernália de aparelhos eletrónicos e fazer coisas mirabolantes com a inteligência artificial. Sim, acender as luzes, fechar os stores. E inventar coisas. Sim. Mas há aqui outra dúvida minha, porque sempre ouvi esta coisa de treinar o cérebro, não é? Quase como se o cérebro fosse também um músculo que se treina no ginásio. E parte disso são atividades que vamos fazer, não é? Ler, o esforço, tudo aquilo que requer algum esforço, algum pensamento, treina o nosso cérebro, e por isso é que eu noto muito isso às vezes até a escrever guiões. Quanto mais escrevo, mais rapidamente escrevo e melhor fico, ou seja, vou-me sentindo pelo menos mais capacitada. Nós corremos o risco aqui de, com respostas rápidas e com isto tão rapidamente, de perdermos um bocadinho este treino de músculo e, portanto, o nosso cérebro ficar quase um bocadinho mais, menos treinado a pensar e a responder a dúvidas. Há experiências interessantes feitas na literatura, e uma delas é pedir a alunos que façam um ensaio sobre um determinado tema da cabeça deles, ou usando recurso à inteligência artificial. E depois esses alunos apresentam os seus trabalhos, discutem os trabalhos, etc. 3 meses depois, pergunta-se aos alunos o que é que eles escreveram. Não sei, não. Os que fizeram pela cabeça deles lembram-se, os outros não se lembram. Sim, não, eu acho que isto é tão fácil de compreender, porque realmente é mesmo... Aliás, mesmo que eu acho que as pessoas que nos marcam e as coisas que nós nos lembramos são sempre histórias, ou seja, não é um dado estatístico concreto, não é? Nós lembramos, a narrativa é essencial para nós aprendermos, e portanto quando de repente é só ali um dado que é entregue e não há o esforço todo para fazer aquele trabalho, eu tive de ir pesquisar, tive de ler diferentes fontes. Por um lado, ok, o resultado é o mesmo, mas que impacto é que isso tem no nosso cérebro, não é? Não, porque se quiser estar a fazer um pensamento e tomar uma decisão sobre um assunto, o meu conselho é que pense primeiro qual é que é a sua decisão, o que é que pensa sobre o assunto, e depois pode perguntar à inteligência artificial o que é que ela pensa sobre o assunto. Porque pode ser que ela lembre uma coisa qualquer que diz, eu não me tinha lembrado dessa, por acaso, deixa lá ir ver. Sim. E vai confirmar, a ver se está certo. Agora, se confia só na inteligência artificial, temos aqui um problema, porque a inteligência artificial não tem personalidade, não tem identidade. E, portanto, tem o valor em termos cognitivos de uma mensagem divina. E nós temos tendência a acreditar nos fantasmas. Sim, é quase como se fosse uma verdade absoluta que não pomos em causa. De onde é que aquilo vem? Precisamente perdemos esse sentido crítico. Aquilo vem de uma nuvem de que sabem coisas. Portanto, deve ser Deus que está a dizer cá para baixo. E também é ensinado, ou seja, aquilo é um algoritmo também treinado por outras fontes. Portanto, é muito difícil, e também faz pensar noutra coisa, que é uma ferramenta que nos permite, alcançar resultados muito rápido, porque não temos este tal esforço, que até dizíamos que é importante, não o temos. Mas até que ponto é que de repente tantos resultados, porque às vezes o que eu noto é, ficamos muito mais produtivos e portanto dizemos que sim a muito mais coisas, fazemos muito mais coisas, e até que ponto é que isso também não é perigoso? Porque será que o nosso cérebro está preparado para tantos estímulos e tanta coisa? Não, esse é outro ponto. De facto, o conhecimento ocupa lugar no cérebro. A gente sabe que uma pessoa se treinar muito, há modificações morfológicas dentro do cérebro. O primeiro trabalho que foi feito com os chofés de táxi de Londres é muito engraçado, porque mostra que eles, sabendo os nomes das ruas todas de Londres, que não é fácil, têm o hipocampo diferente das pessoas que não conduzem. E já foi feito depois uma coisa, isso foi primeiro uma correlação, mas depois foi feita uma coisa com
quando começaram e mais tarde na vida, portanto, um intervalo, e cresceu e ir para o campo, de facto. É como se o conhecimento ocupasse literalmente espaço. Ocupa não é? espaço. Já agora vou-te perguntar, aquele mito de só usamos 10% do nosso cérebro, não é? Isso é mais ou menos um disparate. É um disparate igualzinho àquilo que dizia que o cérebro é um computador. Porque isso foi dito, foi dito pelo pai da psicologia americana, William James, que disse que produzimos em termos de produção. Não falou de cérebro. Ele não falou de cérebro. Disse que nós intelectualmente estamos a produzir muito pouco, podemos produzir muito mais. A nossa capacidade é ainda maior. Temos mais capacidades, e isso é verdade, porque há pessoas que não trabalham, têm menos capacidades, e há pessoas que trabalham e usam o cérebro de maneira diferente. Isso essa parte, a ideia da reserva cognitiva hoje está completamente aceita, que é uma ideia sólida. E isso marca de facto a diferença. E portanto, agora, isso tem um limite. Isso significa que nós passamos a fazer as coisas de maneira diferente. Quer dizer, para adquirir informação, olha, mais um exemplo, contando as histórias é mais fácil as pessoas perceberem. Quando apareceu o jogo do Tetris do computador, que é um jogo que toda a gente conhece porque tem as peças que vão caindo e tem que ser metidas nos sítios, foi feito um estudo de imagem cerebral de crianças a aprender a jogar aquele Tetris. O que aconteceu com o tempo? Houve uma melhoria sucessiva do desempenho. Cada vez eram melhores no jogo. Claro. E à medida que iam ficando melhores no jogo, ativavam cada vez menos cérebro. Porque já era muito mais automático, não é? Porque criaram regras internas de adaptação. É como a condução. Eu acredito que a primeira vez que a pessoa conduz está a pensar em 1000 coisas. E depois aquilo fica um gesto automático. Exatamente. E depois nós automatizamos. A nossa zona de leitura de palavras, a área do cérebro de leitura de palavras é mínima. E quando eu estudei pessoas analfabetas e pessoas não analfabetas e pessoas que aprenderam a ler mais tarde, aos 50 anos, que não usavam a zona das palavras, ativam um imenso cérebro para ler. Enquanto que nós que aprendemos que aos 7 anos de idade ou aos 6 anos usamos uma coisa mínima. É uma coisa muito mais automática. Portanto, criamos foi a estrutura. Se isto é importante, então vou arranjar aqui a forma de se eu não preciso de 2 células, uso só uma. Mas isso também me leva a questionar o que é que acontece a esta geração, porque isso eu acho que se calhar estou ali na transição, estou na última geração que ainda teve escola sem computadores, sem nada, mas hoje em dia já temos um outro nível que é isto de crescer já com estes algoritmos e com a inteligência artificial. Quais são os riscos desta geração que cresce na escola com isto? Eu riscos não ponho, porque as pessoas têm uma capacidade de adaptação enorme. Neste momento o problema que há é que há conflitos grandes entre gerações, isso sem dúvida nenhuma, porque há eu diria analfabetos informáticos e não analfabetos informáticos, e isso, portanto, nós sobretudo está a dizer a sua idade, na minha idade eu sou muito mais analfabeto informático, e portanto eu vejo quando estou aflito, peço aos meus netos ajuda. Claro. Não me sinto assim muito mal por fazer isso. Sim, mas mesmo nesta parte, não é? Porque eu acho que dizemos este treino, esta coisa de ter esforço, ou seja, de implicar esforço, chegar a uma resposta, mesmo quando fazemos um trabalho da escola. Esta coisa de ir pesquisar diferentes fontes, de abrir os livros. Isso é fundamental, porque aí vamos ser capazes de distinguir o trigo do joio. Mas hoje em dia é feito de uma forma completamente diferente, não é? Hoje põe a papinha toda à frente. Exatamente. Isso não pode ser, isso é que não pode ser. Nós temos que aprender a distinguir. E na saúde, como é que isto, a inteligência artificial também pode ser importante? Porque, por um lado é isso, como médica de família eu vejo, há situações em que pode ser ajuda, não é? Às vezes para resumir artigos, porque hoje em dia é impossível ler a quantidade de artigos que sai ou de verificar todas as fontes. Por outro lado, às vezes há quem pense que pode comprometer aqui um bocadinho a relação humana. Qual é que acha que pode ser o papel da inteligência artificial na saúde e no nosso papel como médicos ou enfermeiros, qualquer profissional de saúde? Não, isso pode eu acho que é muito útil. Eu tenho um computador à mão quando estou a fazer clínica. Porque muitas vezes o que eu dizia às pessoas, olha, depois eu telefono e vou estudar o assunto e depois telefono. Agora disse, espera lá um bocadinho que eu já lhe digo a resposta. Mas tenho acesso à informação através dos artigos publicados. E portanto, essa em vez de nós fazermos a pergunta à inteligência artificial, e que isso eu não recomendo que os médicos façam, ponham
o tema e sai uma lista de artigos publicados. Claro. E depois procurei os artigos, depois leio o resumo do artigo. Porque a forma como a inteligência artificial interpreta o artigo pode ter erros. Muitas vezes as pessoas escrevem coisas que são um bocadinho ambíguas. Claro, os próprios estudos, a quantidade de estudos hoje em dia publicaram um estudo tem coisas ambíguas e, portanto, a inteligência artificial pode ser uma leitura diferente da sua. Mas é importante que seja a sua leitura. Portanto, e mesmo nesta parte de relação, não é? Até falávamos sobre a comunicação não verbal, ou seja, esta importância de não ser só tecnologia, porque é isso, a parte da relação, de olhar, de às vezes perceber que a pessoa está desconfortável, são coisas que os algoritmos não nos dizem, não é? Que só olharmos e a atenção, e é uma parte muito humana que eu acho que é quase insubstituível. Há quem diga que não, mas... Não é completamente insubstituível. Aquilo que qualquer de nós faz, que olha para o lado de lá do passeio e diz, olha, vai ali fulano tal, mas ele vai com ar triste. É isso. Ou dizem, olha, vai todo satisfeito, o que é que saiu-lhe a totobola, se calhar. E percebemos numa velocidade enorme. Nós dizemos que o computador é rapidíssimo, mas nós somos rapidíssimos a perceber essas coisas. É um bocado a coisa da empatia, não é? Será que a inteligência artificial consegue substituir uma coisa tão importante e que faz tanta diferença no dia-a-dia de toda a gente como a empatia? Isto de conseguirmos olhar para o outro e... Porque é isso que depois dá a pensar. Mas essa parte, eu gosto muito de citar estudos porque ajuda um bocado a perceber. Há um estudo que eu acho perfeito, que é a resposta em microexpressões. E o estudo está feito assim. Você tem aqui uma imagem que lhe vai aparecer num computador. E vai reagir a essa imagem, olha para a imagem e depois olha para o lado para aquela câmara. E daquela câmara pode estar um computador a fazer a leitura da sua imagem, ou pode estar uma pessoa. E nós vemos a atividade do seu cérebro. Que giro. E quando as pessoas sabem que daquele lado está uma pessoa e depois reagem à imagem que lhe é apresentada e olha para si, sabem que está uma pessoa, ativam o cérebro de uma maneira. Quando sabem que está um computador, ativam de outra. Sim, é diferente. Portanto, essa coisa de... Não se vão relacionar com o computador. De que forma é que acha que podemos integrar a inteligência artificial não perdendo este aspecto de esforço, ou seja, de uma forma saudável, e fazer com que ela seja parte integrante da nossa vida, porque falávamos sobre isso, não podemos negar que ela existe, e até pode ter coisas boas, mas como é que podemos arranjar esse equilíbrio entre... Não, eu acho que nós já estamos a viver com ela, quer dizer, e há, vamos lá ver, eu acho que podemos considerar, e há quem considere isso, ainda há dias ouvi dizer isso, que a inteligência artificial é como, a descoberta da inteligência artificial é como a eletricidade. Passou a fazer parte, nós acendemos a luz, pronto. Nem pensamos que é uma descoberta. Nem pensamos que é uma descoberta fantástica, mas mudou o mundo, com certeza. E portanto, a inteligência artificial, um dia deste, nós, em vez de chegar a casa com a chave, dizemos abre-te a porta, e a porta abre-se. Não é? Chega ao elevador para o quinto andar, o elevador vai para o quinto andar. Entra no carro e diz vamos embora para não sei onde, o carro vai. Portanto, tudo isso são programas que vão estar, e tal como a gestão de grandes de data importante, ser capaz de gerir, por exemplo, é fundamental, por exemplo, para a investigação do cancro, para perceber quais são, só se pode funcionar com casuísticas enormes. Aí pode-nos ajudar a chegar mais longe, mais depressa. Para perceber mais depressa o problema. E a memória é fundamental. Só que a memória é seletiva, tal como tem a certeza que o seu sistema de inteligência artificial lê os artigos publicados em Moçambique. Pois não. Não parece. Sim, não sabemos. Não sabemos. Ou vai ler os publicados em sânscrito, numa língua esquisitíssima, numa forma esquisita, em chinês, toda a informação chinesa, não deve estar lá dentro. Mas então até há aqui um aspecto eventualmente saudável, isso de se calhar nos tirar alguma da carga mais burocrática, mais coisas que se calhar não nos dão prazer, e dar-nos mais espaço para outras atividades que sabemos que são boas para o cérebro, não é? A arte, a cultura... Exatamente, mas mesmo na prática clínica... Todo o trabalho chato de registro. Sim, há tanta coisa que eu penso. Olha, todo o trabalho chato de registro. E para diminuir o erro médico? Sim, pode detectar o erro. Pode detectar o erro. Mas as análises também
a gente vê as análises e já muitos laboratórios põem lá que está a subir ou está a descer. Sim. E, portanto, mas eu penso, às vezes são tantas que recebemos que nessa parte, não é? Ou seja, eu às vezes sinto que era interessante eu ter ali, ok, isto aqui está alterado, mas depois a minha parte ser mais a ponto de explicar ao doente, de falar sobre aquilo, de a parte mais, olha, e agora que disse isto, como é que sente? Tem alguma dúvida? Essa parte que às vezes é mais importante e para a qual não temos muito tempo. Mas isso é que é fundamental fazer, porque grande parte do sofrimento na medicina é da insegurança. E portanto, se nós temos de dar segurança às pessoas. E se nós tivermos, eu tenho defendido, não sei se está de acordo comigo, mas eu acho que se as pessoas que estão a fazer medicina familiar tivessem um telefone dado pelo Estado para atenderem as chamadas das suas pessoas, evitavam imensas visitas ao banco. Sem dúvida. E se recebessem um tanto por cada chamada, poupava-se imenso dinheiro nos bancos. Sim, acho que devia ter um horário definido, mas eu acho que é isso um bocadinho que se tenta fazer, se calhar com linhas como o SNS 24, mas é diferente. Eu acho que sim, às vezes mas a pessoa... o SNS é mais uma vez uma coisa sem imagem, não sei quem é. É o problema às vezes das instituições de saúde em que nós não... E eu acho que humanizar isso tudo, e lá está, porque é que se tenta humanizar tantas instituições? Porque realmente quando nós vemos uma cara, quando nós sabemos quem é, quando aquela cara tem uma história, é completamente diferente da relação que temos. Se for a pessoa que já conversou consigo e que a conhece, e que percebeu uma coisa que eu nem disse, não é? Que telefona para si a dizer, olha, eu estou aqui com esta dor, lembras-te outro dia que eu disse, sim senhor, olha, mas isso não tem importância nenhuma, faça isto e não sei o quê. A pessoa já não vai à urgência. Sim, isso por exemplo. Ela liga para o sistema 24, aparece-lhe uma enfermeira, coitada, que vai fazer o melhor que pode. Sim. Que diz, eu não sei bem o que é que pode ser essa dor, mas isso pode ser muito grave e tal, se calhar é a urgência. Pomba. E fala aí de uma parte importante que é, eu acho que então na saúde isto se vê muito, que é o mesmo. É difícil haver algoritmos porque o mesmo diagnóstico pode ter um impacto completamente diferente para os doentes. E para um ter, se calhar, uma artrite reumatoide é indiferente, não tem impacto. Para o outro pode ser um diagnóstico equivalente a uma coisa muito dolorosa. E portanto, esta diferença e esta variabilidade são importantes de compreender do lado muito humano. Porque não é? no momento em que o médico faz um diagnóstico a um doente, a uma pessoa doente, não se deve dizer um doente, uma pessoa doente. É verdade, uma pessoa doente. Uma doença. Porque a doença é uma coisa, as pessoas com a doença é outra coisa. Está a dizer, eu a partir de agora vou ser parceiro para ajudar o que é preciso. Estou a fazer um contrato. A partir de agora, no momento que eu dei esta má notícia, eu vou tomar conta de si. E vou ajudá-la a viver com isso. Sim. Isso é fundamental. Porque se a gente diz assim, como aconteceu uma vez, eu conheci esta história que é espantosa, de um homem com cancro do pâncreas que nos Estados Unidos lhe perguntou qual é que é o prognóstico. E a resposta do nosso colega dos Estados Unidos foi: o caso se fosse assim, não preparava a ceia de Natal. Quer dizer, que é uma coisa fantástica. Como resposta. Sim. Mas isto acontece nos Estados Unidos, coisas destas. E isso não pode ser, quer dizer... Sim, nós não somos algoritmos, não é? Nós temos esse senhor, é tal empatia, eu estou empático consigo, sei o sofrimento que tem, tenho que acompanhar pessoas com situações idênticas, eu vou ajudá-lo porque a sua doença é a sua doença, e essa que precisa ser tratada. A própria marcha diagnóstica, isto também me leva, voltando aqui um bocadinho ao conceito inicial do que é isto de inteligência, não é? Se calhar realmente o que nós acabamos por valorizar também como sociedade é toda a parte do raciocínio, ou seja, não é tanta rapidez na resposta, mas também o trabalho, aquilo que se aprendeu no caminho, porque às vezes é mais importante, é como, eu olho para isto também um bocadinho como as aulas de matemática que tivemos, ou as aulas de biologia, que se calhar hoje em dia não usamos assim tanto, mas o que interessa realmente não foi eu ter decorado que não sei, as derivadas ou o que quer que seja, foi o treino de ter de estudar e ter de aprender e ter de ir decorar, que isso é uma coisa que se vai perdendo, não é? Não, é porque cria uma matriz. Não faz mal nenhum estudar os afluentes dos rios. Se depois vais estudar as artérias quando te for estudar a anatomia. Claro, sim, as latitudes às vezes eu pensava, mas porquê é que eu estou a estudar coisas de geografia se eu nunca na vida porquê é que eu quero saber das rochas? Mas esta coisa... Porque cria uma matriz onde vai encaixar depois coisas semelhantes. Sim. Que é o que está a fazer durante o sono. Quando está a sonhar, toda a experiência do dia está a ser testada com a sua experiência prévia e a ser metida nas caixinhas próprias para depois ser trabalhada. Sim. É bom saber, eu sinto que há aqui, é isso, dá para perceber que há lugares para a inteligência artificial e eu acho que é... Não, aí não podemos fugir dela, já cá está.
E bem, eu acho que até pode ser. Ainda bem que está. Valermos tempo hoje em dia com vidas corridas, sem tempo para nada, que nos dê também um bocadinho mais de tempo para as coisas que interessam, para as relações sociais. Mas não sei, realmente acho que ainda daí a ser uma ameaça à nossa. Não. Quando apareceram os comboios, as pessoas disseram que o perigo que vai ser andar a 30 km a hora. Não vamos aguentar. E aguentamos. Hoje é que temos comboios que vão a 300 km a hora. Portanto, este é outro desafio. Ok? Então olha para isto de uma forma assim esperançosa. Sim, mas eu acho que tem que haver pedagogia. Isso é que tem que haver pedagogia para sermos usar como deve ser. E ter, de facto, criar mecanismos universais de controle dos erros que podem surgir, porque podem, deixada em roda livre, podem produzir uma guerra mundial com energia nuclear. Acha que é importante continuarmos a escrever à mão de vez em quando? Eu só escrevo à mão. Se eu escrevo à mão, depois é que passa a máquina, é que passa em computador. Porque escrever à mão é muito importante. Professor, muito obrigada por falar aqui sobre este tema que é tão importante. Muito obrigado, eu. E de facto é isto, a inteligência artificial pode escrever frases, resumir livros, responder em segundos, mas continua a existir uma diferença essencial entre produzir linguagem e compreender o mundo. Continua a assistir ao Top of Mind nas plataformas habituais. Este é o podcast onde a saúde tem a palavra.